Oi pessoal, eu sou o Thiago. E eu a Flávia, do Two for Trips. Uma volta ao mundo de bicicleta. E esse é o nosso terceiro vídeo da série Dicas e Sugestões. Nesse vídeo nós vamos falar sobre bicicleta para cicloviajar, com ênfase na Tandem, que é a nossa bicicleta que a gente usa para dar a volta ao mundo. Aquele da minhoca. É, o nome carinhoso que demos para ela porque ela é comprida e às vezes um pouco desajeitada. Nós vamos falar sobre vários tipos de bicicleta. E tudo isso que a gente vai falar, essas dicas e sugestões são baseadas na nossa experiência, né, Flá? Porque a gente já viajou em bicicletas separadas. E agora estamos viajando numa tandem. Então é lógico que outras pessoas podem ter dicas diferentes, sugestões diferentes e opiniões diferentes sobre bicicletas para cicloviajar. Nós vamos falar também sobre os equipamentos que a gente usa, o que a gente achou melhor, problemas que a gente teve e como resolver isso. Tá bom, pessoal? Um abraço. Puxa o vídeo, Flá. É muito difícil realmente você falar qual bicicleta exatamente é a melhor para cada tipo de viagem, mesmo porque cada tipo de viajante é de um jeito, cada tipo de terreno é de um jeito, e tem uma questão de gostos, tem uma questão de possibilidades de compra também, tem lugares que você não encontra tipos de bicicleta específicos para isso. Eu acho que a bicicleta específica para viajar ela não existe, mas existem bicicletas que estão melhores adaptadas a isso, com tipos de equipamentos e geometria do quadro que facilitam uma viagem, deixam ela mais versátil. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Mas tudo depende muito do terreno por onde você vai passar, do tipo de viagem que você vai fazer, do seu gosto pessoal. Então é um tema muito amplo, mas eu vou tentar resumir aqui algumas das principais características que, na nossa opinião, são muito importantes, ou pelo menos fizeram muita diferença na nossa viagem de bicicleta. E é claro que mais pra frente no vídeo a gente vai falar especificamente da Tandem para cicloturismo, que é a bicicleta que a gente usa. Mas aqui vamos falar no geral, no começo. Bom, existem vários tipos de bicicleta, né? Existem as bicicletas que a galera chama de bicicleta para cicloturismo mesmo, que ela não existe aqui no Brasil. Você encontra mais na Europa, nos Estados Unidos. Um exemplo é a Surly, um exemplo é a Bike Fahrrad Manufacturer, que é uma empresa alemã. E existem outras marcas também que tratam especificamente de quadros mais voltados para a viagem de bicicleta. O principal diferencial nesses quadros é a geometria deles, que te dá uma posição mais sentada, né? A gente já encontrou vários viajantes, e a maioria deles ou com Surly, ou com essa marca alemã, que é a Bike Fahrrad, que são muito bons, são quadros de Chromoly, que tem uma geometria que facilita muito a adaptação de bagageiros diferentes e colocação de vários porta-caramanholas. Então é uma bicicleta legal para viajar. No Brasil a gente não encontra. Mas o que a gente encontra no Brasil são mountain bikes. A gente encontrou viajantes viajando com bike cargueira, viajando com triciclo. Tem viajante que está viajando com uniciclo, o nome dele é Ed Pratt, ele é inglês. E tem bicicletas aí de diferentes tipos, dos mais variados. E as pessoas viajam muito tempo com essas bicicletas e estão totalmente adaptadas a ela. Então essa dúvida que todo mundo tem antes de começar, meu Deus, que bicicleta que eu pego para cicloturismo? Eu acho que a pessoa não deveria se preocupar tanto assim com o tipo da bicicleta ou com o nome específico que é dado a esse tipo de bicicleta, mas sim com os equipamentos que podem ser colocados nela. Eu acho que isso que faz a maior diferença na hora da escolha de uma bicicleta para cicloturismo. Então é isso que a gente vai falar principalmente. A gente vai falar principalmente numa bicicleta em que você consiga colocar bagageiros, numa bicicleta em que você consiga colocar bastante água se você precisar, e numa bicicleta que aceite equipamentos fáceis de encontrar principalmente. Porque se for uma viagem muito longa, talvez você não encontre equipamentos muito específicos. Tem bicicletas que têm geometrias ótimas, são bicicletas muito boas, mas às vezes elas só têm peças da própria fábrica delas que encaixa nelas. E aí, se essa peça quebrar e você estiver lá no interior da Albânia, você não vai encontrar essa peça, vai ter que ficar parado, vai te gerar um custo e muitas vezes vai demorar muito tempo para chegar lá. Então, falando sobre características das bicicletas, uma coisa muito importante, primeiro, veja o tipo de bicicleta que você mais gosta. Se você está acostumado com mountain bike, uma geometria de mountain bike vai cair muito bem para você. Se você está acostumado com road bike, uma geometria de road bike, as estradeiras, vai cair bem para você. Se você está acostumado com uma bicicleta praiana, viaja com a sua praiana. Preste atenção em outras características do quadro. Por exemplo, furação. Isso é um negócio que fez muita diferença na nossa viagem
E a gente vê muito em bicicleta de vários viajantes por aí. E é uma coisa muito boa, quando a bicicleta tem furação para você colocar mais porta-caramanhola e para você colocar bagageiros. Existe a possibilidade de você colocar bagageiros em bicicletas que não tem furação para isso, claro. Mas só que aí entram as gambiarras, né? E essas gambiarras elas têm muito mais chance de quebrar do que num quadro que já vem especificamente pronto para isso. Foi pensado para isso. Então, se você tiver a possibilidade de procurar um quadro que já tem furação, pelo menos para os bagageiros dianteiro e traseiro, no caso do dianteiro um garfo com a furação, é ótimo, vai te facilitar muito a vida. Porque normalmente essas gambiarras que a gente faz, elas são menos resistentes do que um quadro que já foi feito para isso. Outra coisa muito legal de prestar atenção, se você for escolher uma bicicleta, veja a amplitude de pneus que cabe nesse quadro. Você pode viajar com uma road bike. A gente viu pessoas viajando com bike, com geometria de speed, com garfo de speed, tudo pneus finos e viajando longas distâncias. Mas essas pessoas em alguns trechos elas não conseguiam pedalar simplesmente porque o trecho era muito de areião, de pedra, e aí essa pessoa tinha que colocar um pneu mais largo que não entrava na bicicleta dela de jeito nenhum, então ela tinha que empurrar. Então, se a sua bicicleta for mais versátil para tipos diferentes de pneu, bitolas de pneu, é melhor. Então é melhor você ter uma bicicleta que tenha um garfo mais largo na frente e um garfo mais largo atrás. No caso, atrás eles chamam de chainstay em inglês. E aí você consegue colocar amplitudes maiores de pneu, dependendo do terreno que você vai pegar, e facilita muito a sua vida. Isso aí faz muita diferença. Normalmente, a galera usa pneus 26 por 2.0 ou 29 quando é um Aro 700 para viagens longas que vão passar por terrenos mais técnicos, ou terreno com areião, ou terreno que você vai pegar água, que você vai pegar lama, porque vai te facilitar muito a vida, você vai atolar menos e até na hora de empurrar a bicicleta não vai ficar enfincando tanto no chão e fica mais fácil de você empurrar. Outra coisa ainda sobre a amplitude do pneu, tem bicicletas que não tem uma amplitude tão larga. E mesmo assim, às vezes o viajante coloca um pneu ali que fica quase encostando no garfo, ou quase encostando no garfo traseiro, na parte de cima do garfo. Ok, vai funcionar. Mas não se esqueça que se por um acaso esse raio empenar um pouco, ou ele entortar um pouco, esse pneu vai começar a tocar no garfo dianteiro ou no garfo traseiro. E isso aí vai começar a frear a sua bicicleta, vai começar a fazer barulho. Outra coisa também é que se não tiver muita amplitude, ou seja, se não tiver muito espaço ali entre o pneu, tem que ter um espaço entre o pneu e esses garfos, qualquer hora que entrar um barro ali, vai acumular muito barro e tem hora que vai travar a sua roda. Então se você tiver um vão livre maior ali, mesmo acumulando barro, tem mais chance de você conseguir continuar pedalando ou pelo menos empurrar a sua bicicleta. Já aconteceu com a gente de entrar tanto barro que simplesmente não girava mais o pneu, e a gente teve que parar a bike, jogar água, tirar todo o barro para continuar a viagem. Isso aí atrapalha bastante. Um outro ponto sobre o garfo, que vale tanto para bicicleta solo quanto para tandem, qual garfo usar. Às vezes muita gente fica em dúvida se põe um garfo rígido ou se põe suspensão, porque muita gente fala que no cicloturismo o que vale é o garfo rígido. Olha, a gente já viu gente viajando com garfo rígido, já viu gente viajando com suspensão, e a gente nunca viu grandes queixas de nenhum dos dois. Nós viajamos com um garfo rígido na tandem, mesmo porque nosso garfo tem uma furação já para lama e para bagageiro, e é mais fácil de encontrar com um garfo rígido assim. Mas a gente já encontrou outros viajantes, inclusive tandem com suspensão, e eles gostam muito porque diz que dá mais maleabilidade, fica mais confortável a pedalada. Para terrenos acidentados, com certeza vai ser mais confortável. Então, se você gostar de garfo rígido, use garfo rígido. Se você gostar de suspensão, use suspensão. Não acho que seja um grande problema. Tem gente que fala que a suspensão é mais pesada, mas o peso em cicloturismo não é um grande problema. E se tratando se o material for bom, se for uma boa suspensão, eu acho que vale a pena sim. É que nós estamos acostumados e a gente não usa. Mas eu acho que a facilidade de conserto de um garfo rígido é maior do que de uma suspensão se quebrar ou der problema. Mas no final, se a suspensão der algum problema, ela vai se transformar num garfo rígido. Então acho que pode ser mais a gosto da pessoa mesmo, não vai fazer tanta diferença.
não falando no conforto faz diferença. Outra coisa muito comum e que sempre tem bastante discussão é que tipo de material que eu compro a minha bicicleta. Assim, a gente já viu viajantes de todos os tipos também. A gente já viu viajante com bicicleta de carbono, a gente já viu viajante com bicicleta de bambu, inclusive tem o Ricardo Martins que viaja com a bicicleta de bambu, a gente encontrou um outro francês viajando com bicicleta de bambu. Os materiais mais tradicionais de cicloturismo, que são alumínio e o aço, né? O cromoly principalmente. Se a gente fosse dar a nossa opinião, pelo que já aconteceu com a gente sem sombra de dúvida, se fosse comprar outra bicicleta, a gente compraria também de aço cromoly. A nossa bicicleta é de aço cromoly. Por quê? Ele é mais pesado, mas o cicloturismo, diferente de outras modalidades, as pessoas não estão tão preocupadas com desempenho e tempo de chegada em lugar nenhum, mas com a força da bicicleta e facilidade de consertar se der algum problema. A gente teve problema no nosso primeiro quadro, ele quebrou quando a gente estava no Uruguai, numa cidade pequena que chama Castilhos, e a gente foi num rapaz que consertava carro, e ele tinha uma máquina de soldar e facilmente ele soldou o nosso quadro, e esse quadro durou até a gente chegar no Ushuaia. A gente quebrou o garfo também, da frente, que também era de cromoly. A gente quebrou ele na Rota 40, na Argentina, lá embaixo. E depois foi feita uma solda de emergência num posto de gasolina também. Então é muito fácil de soldar e você continuar a viagem. Um quadro de alumínio também pode ser soldado, mas aí a pessoa que está fazendo essa solda tem que entender muito bem o que ela está fazendo. É muito mais difícil você encontrar um soldador de alumínio. E o alumínio, a partir do momento que você trabalha ele, de novo, que você solda, ele está cada vez mais frágil, próximo da solda, né? Então, eu acho que se você puder optar, opte por cromoly. A maioria dos cicloviajantes de longa que a gente encontrou viajam com bicicleta de cromoly. Diferente de antigamente, os quadros de alumínio não quebram mais como quebravam antigamente. São quadros muito bem feitos. Mas, normalmente em viagens longas, acontecem fraturas de quadros, ou quebras de garfo, qualquer coisa, e normalmente é naquele lugar mais inóspito e o pior lugar que podia acontecer. Então, se for para acontecer uma quebra de quadro ou garfo, que aconteça numa bicicleta de cromoly, porque mesmo estando num lugar muito escondido ou um vilarejo muito pequeno, você vai achar um soldador e para ele soldar aço é muito mais fácil que alumínio. Com relação às peças, né? Peça de bicicleta, tá, beleza, eu escolhi minha bike, eu já tenho minha bike, então que peça que eu coloco? Ela tem infuração, eu posso fazer uma gambiarra aqui para colocar um negócio? Que peça que eu coloco? Eu coloco as peças que já vieram com ela, eu comprei minha bike no supermercado. Primeira coisa, fuja do plástico. Existem plásticos muito fortes hoje em dia, existem bagageiros que são feitos, uma grande parte dele de plástico, inclusive bagageiros da Thule, que são muito bons, que eu já usei numa bicicleta minha antiga quando eu viajava com uma bike solo, mas esse plástico foi totalmente pensado para isso. A maioria dos plásticos que a gente vê no mercado não são plásticos fortes e resistentes. E a maioria dos plásticos são muito frágeis à variação de temperatura, tipo frio extremo ou calor extremo, temperaturas quando o ar está muito seco, e com o tempo eles vão ressecando e eles quebram. E vai te dar uma dor de cabeça. Então evite peças de plástico, principalmente manete de freio, ou até bagageiros, ou qualquer outra coisa de plástico que você puder evitar, evite. Porque se for um ferro, se você escolher um alumínio, um material mais resistente um pouquinho, provavelmente ele não vai quebrar tão fácil. E as outras peças? Tipo, você vai ter que colocar um câmbio, você vai ter que colocar um trocador de marcha. Sobre marchas, principalmente em bicicletas de cicloturismo, a gente viu pouquíssimos viajantes viajando sem marcha nenhuma. Existem viajantes viajando inclusive com bicicleta cargueira, sem marcha, né, fixa. Mas é muito mais trabalho numa subida ou num trecho mais técnico que você quer dar um giro maior e pedalar sem fazer tanto esforço para fazer desvios ou para conseguir subir uma rampa que é muito inclinada. Então, na nossa opinião, é bom ter marcha na bike, pelo menos 21 marchas. Existe uma galera que é mais forte e eles viajam às vezes só com uma coroa na frente, pequena, e com várias coroas atrás. Também existem todas as possibilidades, mas tente ter uma marcha na sua bicicleta. E aí, qual marcha que você coloca? Na nossa bike, não estou fazendo merchan nem nada, a gente não ganha nada para isso, a gente usa equipamentos Shimano, são bons equipamentos, a gente já teve problema com alguns deles,
Mas se você puder optar por equipamentos de marcas mais conhecidas, não precisam ser as mais caras, é até ruim quando você escolhe um equipamento muito caro, porque normalmente esses equipamentos mais caros, eles são feitos principalmente para competição ou para algo que precise de muita eficiência, e aí, por um lado, esses equipamentos são normalmente mais leves e menos resistentes ao desgaste com o tempo. Então, se você tem um equipamento mais robusto e mais pesado, às vezes ele não tem a mesma eficiência do outro, mas ele é muito mais forte. E para o cicloturismo eu acho que vale a pena o lado mais forte. Então, opte por equipamentos bons, mas não precisa ser o equipamento mais caro nem de ponta, porque normalmente esses são mais sensíveis. Bom, sobre bagageiro, a gente tem bagageiro na frente e atrás. Aí entra uma outra conversa também, que você pode dicotomizar esse tema, principalmente em duas vertentes mais comuns hoje em dia, que é o cicloturismo com alforge, que já vem de longa data, e algo que está muito na moda hoje, que é o bikepacking. Então, o bikepacking, na verdade, você tenta colocar todos os equipamentos presos ao quadro da sua bicicleta, ao guidão, sem usar bagageiros. E você deixa o centro de gravidade da bicicleta mais alinhado com o seu corpo mesmo, né? E a bicicleta é como se ela ficasse mais fina, você não tem alforje do lado. Então, se você é uma pessoa que gosta de viajar por trilhas, que gosta de fazer trechos muito técnicos, passar no meio de mato, então se você não tiver alforje do lado para enroscar em nada, você fazendo um bikepacking é muito mais tranquilo. É o seu corpo e a bicicleta fica fininho, porque todos os equipamentos estão encaixados ali. Então o bikepacking é uma boa escolha. Se você vai fazer uma viagem mais tradicional, você gosta mais de alforjes, a gente usa alforje. A maioria dos viajantes que a gente encontra de longa usam alforje. É uma boa característica do alforje é que cabe mais coisa, então você tem mais autonomia, isso é inegável. E se você vai viajar com alforjes, você precisa de bagageiro. Sobre escolher bagageiro na frente ou atrás, é lógico, a maioria dos viajantes que opta por ter só um bagageiro, normalmente o bagageiro é atrás. Nós usamos 2 bagageiros, mesmo porque é uma tandem e a gente tem pouco espaço para colocar mala para 2 pessoas. Opte por bagageiros de ferro, de aço. No nosso caso, nosso bagageiro traseiro e dianteiro são de aço, os dois. E são de cromole. Qual a diferença? A gente já teve bagageiros de alumínio, principalmente o bagageiro dianteiro nosso era de uma marca boa americana, Blackbird, mas ela não aguentou o tranco. Quando a gente saiu do Brasil e desceu até o Ushuaia, depois a gente pegou um voo para a África e veio viajando. E quando a gente chegou no Ushuaia, o nosso bagageiro já tinha fraturado várias partes, porque o alumínio é mais maleável. A gente leva bastante peso na frente, a gente levava 30 quilos, ainda leva quase 30 quilos na frente. Então, com o tempo, aquele bagageiro vai entortando e desentortando e ele arrebenta. E ele arrebentou, a gente conseguiu soldar ele só uma vez por ser de alumínio, e aí fica difícil quando ele arrebenta de novo, você encontrar outro soldador que faça esse tipo de solda. E aí a gente foi levando esse bagageiro e prendendo com enforca-gato, e prendendo com um arame, até que quando a gente conseguiu chegar e trocar depois ele por um bagageiro de aço, e nós nunca mais tivemos problema. Então, se você puder optar, mesmo que seja um pouco mais pesado, opte por os bons bagageiros feitos de aço. Outra coisa legal de falar, que pouca gente pensa no cicloturismo, às vezes, são os freios. A nossa bicicleta ela tem freio traseiro disco, e aí é melhor assim por ela ser uma tandem, a gente já vai falar nisso aí daqui a pouco. E o freio dianteiro dela é um V-brake. Se você puder escolher uma bicicleta que encaixe os 2 tipos de freio, e aí você escolhe o que você quer melhor para você, é bom. Por quê? Por exemplo, você tem uma bicicleta que ela tem encaixe para V-brake e para freio a disco, isso é ótimo. Porque se for uma viagem muito longa, eu não sei para onde você vai, mas dependendo do lugar onde você estiver, você não encontra peças para freio a disco ainda, por incrível que pareça. Dependendo de lugares onde a gente está, a gente passou pelo interior do Marrocos, a gente passou por alguns lugares como interior da Macedônia, interior da Albânia, cidades pequenas do Irã, a gente não encontrava as pastilhas de freio a disco. Então a gente levava bastante com a gente. Mas só que a nossa bicicleta também tem os bosses para você poder colocar o V-brake. E isso é muito bom, porque se por acaso deu algum problema no seu disco, tem gente que quebra o disco, né, traseiro do freio, ou acabam as pastilhas e a pessoa não consegue comprar, facilmente ela consegue achar um V-brake ou um freio cantilever. Isso daí é muito mais fácil de encontrar. Esses equipamentos ainda são muito disponíveis em muitos lugares do mundo e deixa a sua bicicleta mais versátil.
Um outro assunto bem discutido também é roda da bicicleta. Que tamanho de roda que você escolhe? Muita gente fala que hoje em dia qualquer roda que você colocar tá bom para você viajar. Mais ou menos. A gente teve dificuldade de encontrar pneus sem ser aro 26 em alguns lugares que a gente passou. A gente leva, nossa roda é um aro 26. Então a gente, dependendo do lugar, de alguns lugares pequenos, alguns vilarejos que a gente passou aí pelo mundo, a gente não encontrou outros pneus a não ser aro 26. Então para nós, na nossa experiência, o aro 26 ainda é o mais versátil mundialmente. O pneu e aro, leis da física, quanto menor o aro, menor o raio, né, mais forte é o pneu. Você tem pneus aro 20, né, como bicicletas dobráveis, tem viajantes que viajam com dobráveis e são muito fortes esses pneus, mas tem um rendimento muito menor, você pedala mais e anda menos. No nosso caso é aro 26, bem forte para nossa tandem, nunca tivemos problemas, mas hoje em dia tem pneu 27,5, que ainda é mais difícil de encontrar, e aro 700, mais largo, que é para mountain bike, de pneu 29, como eles chamam, né? Que é mais fácil de encontrar hoje em dia, já encontra em vários lugares, mas até hoje o que nós mais encontramos foi aro 26. Então, se eu fosse indicar um pneu para dar uma volta ao mundo, eu falaria para usar um pneu aro 26. E uma outra coisa legal é investir em pneus bons. Na nossa opinião e na nossa experiência, até hoje o pneu que foi melhor para nós foi Schwalbe, e assim como para vários cicloviajantes. É um pneu alemão, a gente já usou Continental, já usou Maxxis, já usou Kenda, já usou vários outros pneus que a gente encontrou em outros lugares pequenos aí pelo mundo e não duraram nada. O Continental durou bastante, o Maxxis foi razoável, mas até hoje o Schwalbe foi o mais resistente, principalmente a furos. Na tandem a gente tem muita torção, né, tem muito peso atrás, muita tração, e todos os pneus já deram problema, inclusive o Schwalbe. Mas de todos esses, o que menos deu problema e mais durou para nós foi o Schwalbe. Se você não tiver possibilidade de comprar um Schwalbe ou não conseguir comprar, opte por pneus que tenham alguma qualidade. Vai te dar menos dor de cabeça a longo prazo e vai durar mais. Sobre gambiarras, como a gente falou, que às vezes não tem como você prender o bagageiro, sua bicicleta não vem com furação. Existem gambiarras. Se você for fazer uma gambiarra, faça bem feita. Normalmente as gambiarras com o tempo dão problema, mas tudo pode dar problema, né? Mas a gambiarra tem maior chance. Então evite gambiarras, a não ser que seja a sua última saída. Nós já fizemos gambiarras na nossa bicicleta, mas normalmente são gambiarras emergenciais para resolver um problema que aconteceu ali, um arame, um enforca-gato, né, ou zip tie, alguma coisa assim, para depois conseguir comprar a peça original ou a peça específica para aquilo mais para frente. Então, se você for fazer gambiarras, faça, mas como medidas emergenciais, não para que elas durem muito tempo, porque normalmente elas não duram. Um outro ponto muito importante e que faz toda a diferença na bicicleta também, independente da bicicleta que você adquirir para fazer sua viagem, é a manutenção e o carinho que você tem com a sua bicicleta. Manutenção no que diz respeito a passar graxa nos lugares que precisa de graxa, óleo na corrente, ver parafuso que está soltando depois que pegar uma estrada que trepidou muito. Sempre prestar atenção na bike, se tem algum barulho estranho, se tem algum raio que está ficando desapertado. Sempre prestar atenção nisso e cuidar da bicicleta. Pontos de quebra da pintura da bicicleta, se ela for de aço, onde pode estar enferrujando, tudo isso. E outra coisa muito importante é a maneira como você pedala. Parece que não, o pessoal chama de o pé de moça, né? Então, se você pedala se preocupando em não destruir a sua bicicleta ou se preocupando com ela, trocando de marcha no momento certo da pedalada, se a bicicleta está trepidando muito, você para, desce e empurra, faz toda a diferença também. Dura mais as peças da bicicleta, o pedal vai durar mais, a catraca traseira vai durar mais, sua corrente também. Às vezes vale a pena você empurrar numa subida, mesmo porque são bicicletas de cicloturismo, normalmente são pesadas, do que tentar pedalar fazendo toda a força do mundo ali, forçando muito pedal, forçando muito corrente, coroa traseira, cubo. Então você aumenta a sobrevida das peças da bicicleta também. Pô, mas de tudo isso que eu falei, às vezes a pessoa também, poxa, mas fica muito caro também, é muito difícil. Se eu fosse investir em 2 equipamentos, eu preciso investir no que você investiria na bicicleta se eu pudesse escolher alguma coisa que vai fazer mais a diferença. Para nós, o que valeu mais e o que fez mais diferença de tudo, dos equipamentos na bicicleta, foi investir em bons bagageiros e boas rodas.
Boas rodas, principalmente porque é uma tandem, mas eu acho que vale para todas as bicicletas de cicloturismo. Se você tiver uma boa roda, não estou falando nem do pneu, estou falando da roda mesmo em si, do aro e dos raios e do cubo, você vai ter muito menos dor de cabeça. Se você investir num aro bom, dupla parede, aros mais largos, suportam pneus mais largos e tem menos pressão na parede lateral do pneu também, raios melhores, raios inox ou raios de marcas boas como DT Swiss, por exemplo, vão durar mais, são mais fortes. O maior número de raios vai te dar uma roda mais estável, que vai empenar menos, vai desalinhar menos, vai quebrar menos raio. E o cubo faz muita diferença. Nós trocamos 2 cubos na nossa viagem. Eu estou falando aqui, a gente já pedalou no momento desse vídeo mais de 21 mil quilômetros. E a gente trocou 2 cubos nesse meio tempo, eram cubos Shimanos, mas a gente optou por pegar os cubos mais baratos da linha Shimano, que entrasse cassete de até 8 velocidades, e eles não aguentaram, principalmente nos trechos que a gente pegou muita subida. Mesmo a gente pedalando na manha e devagarzinho, com o tempo Free Hub, que é a parte de dentro do cubo, arrebentou. E aí finalmente, quando a gente passou pela Geórgia, a gente comprou um cubo selado, um cubo com melhores rolamentos dentro, de maior qualidade, e não tivemos mais problema. Então, se você puder investir, invista numa boa roda. E o bagageiro, como a gente já falou anteriormente, a gente já teve bagageiros de alumínio e não aguentou muito tempo. Depois de 7 meses de viagem, estava todo remendado já, e o bagageiro de trás, que era de aço, nunca deu problema, e o bagageiro da frente, que a gente substituiu depois por um bagageiro de aço, nunca mais tivemos problema. Então, bons bagageiros e boas rodas te livram de muita dor de cabeça, porque o resto das peças é mais fácil de você ir trocando pelo caminho, não são tão caras. Mas bagageiro e rodas boas é difícil de você encontrar, dependendo do lugar e a região que você estiver pedalando. Bom, mas o assunto desse vídeo principal, agora que nós falamos de tudo isso, das bicicletas em geral, é a tandem. Especificamente mais sobre isso que eu vou falar aqui. Não vou falar tanto, porque eu já falei muitas coisas que podem ser transferidas para a tandem, como tipo de roda, tipo de material. Mas fazendo um resumo, se você estiver pensando numa tandem para viajar, uma tandem para cicloturismo, vale a pena investir principalmente em alguns fatores. Que ela seja de aço. As tandens têm a tendência de dar mais problema e de ter chance de quebrar quadro e garfo mais do que as bicicletas comuns. Dá para entender, porque são 2 pessoas em cima, é muito mais arraste, muito mais pressão, muito mais torção, muito mais bagagem normalmente. Então invista num quadro de aço. Se o quadro tiver tubos mais grossos do que o normal, também é melhor do que numa bicicleta tradicional. Então normalmente é um quadro um pouco mais pesado, mas vale a pena. Principalmente pela facilidade de consertar. Se quebrar um quadro de aço é muito mais fácil você soldar em qualquer lugar. Outro investimento importante na tandem que nós fizemos, a gente produziu essa tandem, né? A gente levou para um frame builder o projeto, ele fez essa tandem, e a gente levou junto com esse projeto, a gente levou um projeto que a gente bolou antes de levar para o frame builder, que são acopladores. Existem acopladores para vender, não no mercado nacional, mas no mercado internacional. Principalmente nos Estados Unidos, é feito até pela Commotion Cycles. E o que são acopladores? São peças que você pode soltar e dividir o quadro da sua bicicleta em várias partes. Nós fizemos para dividir só em 2 partes. E o legal de ter o acoplador é que facilita muito, principalmente para o transporte. Então toda vez que a gente for pegar ônibus, avião, ou até pegar uma carona num carro, ou até pôr a bicicleta num hotel, tem hotéis no Marrocos que as escadas são assim circulares, são muito difíceis de você passar com uma bicicleta normal. Com uma tandem que é muito comprida é mais difícil ainda. Então a gente conseguia dobrar o quadro assim, e a gente conseguia levar a bicicleta até o quarto para ela ficar segura lá dentro. Então é uma outra coisa que vale muito a pena se você estiver pensando numa tandem para viajar. Pense que algumas vezes é normal pegar transporte com bicicleta, e o acoplador é um bom investimento. Outra coisa principal que vale tanto para as bicicletas normais como para a tandem são peças fortes. Então não opte pelo equipamento de ponta de tal marca. Normalmente esse equipamento de mais alto desempenho não é o equipamento mais forte que é existente. Não opte pelo mais barato também, mas opte por um equipamento já consagrado, que já foi feito vários testes, um equipamento bom. Então, equipamento principalmente de marca conhecida
e com uma qualidade boa. Um equipamento que você conheça já, que você já usou várias vezes, não deu problema. Mas evite muitas peças de plástico ou equipamentos que você nunca ouviu falar, normalmente tem mais chance de dar problema. A Tandem, o ponto principal são as rodas, é o que mais sofre numa bicicleta comum, e numa Tandem sofre o dobro. É muito peso em cima, é muita tração, é muita torção. Então opte por rodas muito resistentes, por aros, principalmente de parede dupla. Se você puder ter um aro para downhill, que ele é mais largo, a porção interna dele vai ser maior do que 28 milímetros normalmente de distância, a parte interna do aro. Opte por aros mais largos, parede dupla, mas esse aro é mais pesado. Não vai fazer muita diferença no final das contas, principalmente numa Tandem que já é normalmente pesada. Mas vai fazer muita diferença em problemas como quebrar aro, como dar rachadura em aro. Vai diminuir muito isso se o aro for resistente e forte. Número de raiação para Tandem normalmente começa a partir de 36. Raiações menores, rodas com menos de 36 raios, normalmente tem muito mais chance de quebrar raio, principalmente em terrenos acidentados. A gente teve problema com rodas com menos raios, temos até hoje, porque no momento que eu estou fazendo esse vídeo, a nossa roda traseira tem 32 raios, mas foi a única que a gente achou na capital da Geórgia. Depois, quando a gente chegou no Vietnã, também não encontramos uma outra roda boa, com a mesma qualidade, a gente decidiu manter a mesma roda e continuamos com a raiação. O que a gente fez foi montar essa roda de novo, numa loja especializada, que eles tinham um tensiômetro para ver a tensão dos raios, colocaram raios bons, então eu acho que agora vai durar mais a raiação, e a roda provavelmente, por enquanto, está resistente. Rodas de 36 raios para aro 26 ou aro 700 é comum de encontrar, mas se você procurar mais, você pode encontrar até na internet rodas mais específicas para Tandem, que são normalmente com 40 raios ou 44 raios. E essas então são muito boas para Tandem, pela força que elas têm e pela resistência. Outro detalhe que vale muito a pena, a gente fez isso como a gente fez a nossa Tandem com o Frame Builder. Então ele tinha nossas medidas, tinha a minha medida, a medida da Flávia. Isso faz muita diferença na geometria da Tandem, vale para todas as bicicletas, claro. Uma coisa importante também de lembrar, pegue uma bicicleta com o quadro compatível com o seu tamanho, porque senão você vai sofrer muito com postura com o tempo. E às vezes é difícil, você pode colocar um extensor de guidão, ou colocar o banco mais baixo, ou modificar uma coisa ou outra, mas no final nunca fica tão bom. Então se você puder começar já com uma bicicleta compatível com a sua altura e peso, já é o ideal. E para Tandem isso vale muito, principalmente porque a altura do piloto e copiloto podem variar muito. Eu e a Flavinha, a gente tem alturas muito diferentes. Então a gente fez a bicicleta numa geometria que ficasse ideal para ela e para mim, e isso vale muito para Tandem. Porque se a pessoa de trás for um pouco maior também, e o meu selim estiver muito próximo do selim dela, a pessoa vai ficar muito espremida entre os dois selins, e isso vai ser muito ruim para ela. Ela pode bater o joelho no guidão dela. E se a pessoa for muito pequena e você der uma distância muito grande, ela vai ficar muito inclinada, desconfortável. Então sempre pensar nisso, na geometria da Tandem é muito importante. Se você puder fazer uma Tandem específica para os dois, é o melhor. Outra coisa que a gente vê muito mais em Tandem do que em bicicletas convencionais, mas hoje já está entrando muito na moda de bicicletas convencionais, principalmente na Europa, porque no Brasil ainda é muito caro e eu nem sei se tem um representante disso, é o sistema roll-off. Roll-off nada mais é do que um sistema de troca de marchas que ele é embutido dentro do cubo traseiro. É um sistema super complexo e só quem sabe mexer com isso é a fábrica. Vantagens: é praticamente livre de manutenção. Uma vez ou outra você tem que trocar um pouco o óleo, a graxa, mas é uma coisa super fácil de fazer, tem toda a orientação deles. Mas se der um problema, que eles chamam de frozen hoop, que seria tipo um cubo congelado, aquilo travar, não tem ninguém que mexe com praticamente nenhum outro lugar do mundo. O que eles fazem é mandar esse cubo para a Alemanha e ficar esperando chegar um novo. Desvantagens do sistema: a maior desvantagem é essa, se der um problema. É raro dar um problema, mas pode dar um problema. E a outra desvantagem é o preço. Normalmente o preço de um sistema roll-off, porque você compra, além do roll-off, você tem que alterar várias coisas na bicicleta para que ele funcione. O sistema todo custa cerca de um preço de uma bicicleta nova. Então se você compra uma bicicleta sem roll-off e você decide pôr um roll-off, você vai pagar praticamente o dobro do preço. Para nós nunca fez diferença e a gente sempre achou
do sistema que a gente tem, que é um sistema bom, o jogo de coroas traseiras da Shimano e tudo mais, a gente sempre achou em qualquer lugar do mundo para substituir. É um sistema que já é conhecido, que é seguro, durou bastante para nós, então é o que a gente recomenda. Tem um sistema bom, de uma marca conhecida, que não precisa ser o de ponta, mas que você encontra em qualquer lugar pela versatilidade. Se você tiver um roll-off ou tiver a oportunidade de comprar ou experimentar, vale a pena. Todos os cicloviajantes que a gente não conheceu nenhum que se queixou de problema com o sistema roll-off. Mas a gente já leu histórias e esses cicloviajantes tiveram que mandar o roll-off para consertar na Alemanha e esperar um tempo. Uma outra coisa legal, assim, importante para a tandem também, é o freio. Diferente das bicicletas convencionais, a tandem ela tem uma dificuldade para frear muito grande, ela é muito pesada, ela tem muita inércia. Então vale a pena, principalmente o freio traseiro, ser um freio a disco. Normalmente as tandens ela tem um disco maior atrás, mas esse disco não é difícil de encontrar no mercado nacional, é difícil encontrar um extensor que vai proporcionar que você coloque lá a pinça num lugar mais acima um pouquinho. Então na nossa tandem a gente optou por um disco tradicional, funciona bem. Por que o disco atrás e não o V-brake, que é tão conhecido, ou o cantilever? O disco atualmente consegue se encontrar em quase todos os lugares. A gente já teve dificuldade de encontrar pastilha, mas principalmente pelo aquecimento do aro. Todo freio que você tem um pinçamento do aro, com o tempo em descidas muito longas vai aquecer. Numa tandem aquece muito mais e corre o risco de estourar o pneu. Então, se você puder optar numa tandem de cicloturismo a ter freios a disco, vai ser melhor. Tanto a frenagem vai ser melhor, quanto você não vai correr o risco de ter um superaquecimento do aro e danificar pneu ou câmera de ar que está lá dentro. Bom, fazendo um resumão sobre bicicleta de cicloturismo, que eu falei um monte de coisa aqui, acho que a nota principal que ficaria é que realmente não existe uma bicicleta específica para cicloturismo, porque as variantes são muitas, depende do terreno, depende da altura, depende do gosto pessoal, depende de vários fatores, assim, de onde você está, que bicicleta você consegue comprar, quanto de dinheiro você tem para investir. Então, por isso que esse vídeo fala mais de características da bicicleta. Isso é que eu acho que tem que focar mais do que no estilo da bicicleta. Ela tem que ter principalmente furações para você poder colocar mais porta-caramanholas. Numa viagem longa, às vezes pode faltar água. E se não tiver? Hoje em dia tem equipamentos para isso também. Você tem bolsas de água que você pode carregar, não é o fim do mundo. Outra coisa legal, se tiver furação no garfo e no quadro para bagageiro, faz muita diferença. Você não precisa ficar fazendo gambiarras que normalmente são instáveis, que balançam, que quebram fácil. Então, se você puder principalmente prestar atenção nisso, no quadro da sua bike, e a sua bike ter um tamanho compatível com o seu, isso é o ideal. Os outros equipamentos que a gente falou, principalmente bagageiro e roda, a gente acha pontos importantes de investir em coisas boas para a bicicleta, mas no geral, o restante dos equipamentos, que tipo de guidão, qual o tamanho da roda, que selim você usa, você põe Brooks, não põe, pode ser um selim com gel, aí são coisas muito variáveis de ciclista para ciclista, de bolso para bolso, e que para nós não fez tanta diferença. Então, boa viagem, boas pedaladas, e espero que esse vídeo tenha ajudado um pouco vocês a escolherem uma bicicleta ideal ou prestar atenção no que uma bicicleta que seja mais compatível com o seu estilo de viagem possa te trazer e evitar futuros perrengues. É isso aí.